programa Por Trás do Microfone. Apresentação Renato Tupã. Opa! Começa agora na Rádio Revista Web, mais uma edição do programa Por Trás do Microfone. Hoje é sábado, dia 2 de julho de 2011. Agora no horário de Brasília, 4 horas e 15 minutos. Uma ótima tarde pra você. Por Trás do Microfone. Boa tarde, meu querido amigo Anselmo Veríssimo. Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes da nosso programa Por Trás do Microfone. Um belo dia, uma tarde maravilhosa, né, Renato? É, meu amigo, também dá aqui um boa tarde muito especial pra Isis Domingues, nossa fotógrafa e produtora que tá aqui sempre nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Orkut. A Isis tem vários braços aqui, trocando a ideia com o pessoal. Boa tarde, Isis. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô esperando a pergunta de vocês, então vamos lá. Anselmo, fala um pouco sobre o nosso convidado do programa de hoje. Pois é, Renato, mais um grande talento do radialismo no Rio de Janeiro, publicitário, jornalista, professor, né, de publicidade e propaganda na Unigran Rio, trabalhou na implantação da Rádio Del Rey FM, também foi professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e dirigiu o departamento de radiojornalismo da Rádio Estácio FM. Atuou nas rádios América 1, Metropolitana, Nacional, JB e Carioca e iniciou a carreira em 1973 na Rádio Clube de Valença. E atualmente, Renato... O nosso convidado atualmente faz parte de uma das maiores redes de rádio do Brasil. É essa aqui, ó. Atenção, emissoras da rede CBN. Top de 5 segundos. Com muito prazer, eu dou boa tarde, Alves de Melo. Boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, Renato. Boa noite, Anselmo. Também boa tarde, Isis Domingues. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui nessa tarde de sábado. Alves, a nossa pergunta clássica do programa, a sua primeira vez por trás do microfone? Sim, a primeira vez que eu participei no rádio foi em 1973, na Rádio Clube de Valença, hoje é Rádio Cultura de Valença, emissora que ainda opera nessa cidade muito importante também do sul fluminense. E foi uma coisa muito interessante essa minha entrada na Rádio Clube de Valença. Meus pais se aposentaram, na época eu tinha 17 anos, e meu pai resolveu realmente buscar uma vida mais tranquila no interior, ao mesmo tempo que minha irmã era aprovada no vestibular de odontologia da Faculdade de Valença. Eu já tinha um interesse muito grande pelo veículo rádio, desde a época que eu morava em São Paulo, e resolvi realmente então tentar o início da minha carreira profissional. Procurei na ocasião o diretor da emissora, que era o Miguel Langoni, e fiz um teste para locução, mas não havia vaga para locução. Eu falei, então qual a outra função que você tem aqui? Tem um operador de áudio. Então comecei como operador de áudio, mas a carreira durou 2 dias. 2 dias? 2 dias. Que houve que... Porque surgiu uma vaga para locução e eu aproveitei e já passei para locução, né? E era uma coisa muito interessante também, que a rádio naquela época eu trabalhava com uma mesa Elvitec, que ela não tinha parte de trás, né? Só tinha parte da frente, e a gente ia trabalhando ali com 3 canais só, e aqueles discos ainda de acetato, né, para colocar os comerciais no ar. Ainda era o disco, 78 rotações. Utilizávamos também o vinil para a colocação das músicas e o grande avanço da época, que era o gravador cassete. Os comerciais eram aquelas fitinhas de gravador cassete também. Fora os testemunhais que eram vivos, né? Era uma trabalheira danada manipular todo esse aparato. Nossa, mas era uma coisa de louco, né? E na hora de colocar a Voz do Brasil, a gente tinha um rádio comum, né? Aqueles rádios de cabeceira. E a gente fazia ali, colocava o jacaré, botava o rádio, plugava na mesa e estava no ar a Voz do Brasil e o Projeto Minerva. Interessante, Alves, que você disse que foi assim, uma mudança rápida, né, da sua entrada na rádio. Em 2 dias você já era locutor. E o treinamento, o manuseio, essa operação toda, foi alguma coisa assim também de imediato que você teve que... De imediato, porque é o seguinte, desde aquela época eu aprendi uma coisa muito interessante, que hoje em dia eu brinco chamando de sistema NHS, na hora sai. Na hora sai. Na hora sai. Então, muito bom. A gente aprendia, se olhava, agora é você.
não tinha muito treinamento, né, naquela época. Você olha, esse canal é aqui, o canal é aqui, o prato da direita está nessa chave, o prato da esquerda está nessa chave, programa, kill, aquelas noções básicas, né, para quem está começando, o que é programa, o que é aquilo. Então, e aí e eu comecei a trabalhar. Foi muito legal, uma experiência maravilhosa, tenho muita saudade. Um dia, há alguns anos, eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Valença, estive lá na rádio. Infelizmente os profissionais daquela época já não estão lá presentes, mas foi uma emoção muito grande visitar o estúdio. Né? De 1973 até quando? Eu fiquei o ano todo de 1973. E aí, quando foi no final de 73, surgiu uma oportunidade para trabalhar na Rádio Difusora de Barra do Piraí, para cobrir umas férias. Aí fui para a Rádio de Barra do Piraí e em seguida, logo depois, eu resolvi vir para o Rio de Janeiro e eu comecei a trabalhar na Rádio Metropolitana, que é uma rádio muito querida, que fica ali, acho que hoje chama Estrada Ademar Bibiano, né? Ela foi muito legal, uma passagem muito interessante, mas ali eu também estava começando a minha carreira, não tinha uma coisa fixa. Eu ia lá para gravar comercial e fazer algumas participações, mas tudo assim como freela, né? Freelancer mesmo. Só comecei a ter carteira assinada em 1976, 1º de outubro de 76, na Rádio América 1. Entendi. Alves, você tem algumas funções, né? Você já exerceu algumas funções em rádio, redator, locutor, repórter, e o seu início de carreira foi num momento meio conturbado político do nosso país, sim, né? Você tinha aí toda uma série de restrições. Como era trabalhar nesse período conturbado, os anos de chumbo? A pergunta é muito interessante porque foi justamente em 1976 que eu passei a ter um emprego fixo e atuar diretamente na área de jornalismo. Eu era redator na Rádio América 1. Para quem não se lembra, essa emissora hoje é a Rádio 1440. Antigamente chamava-se Rádio Vera Cruz. Depois passou a virar América e depois América 1. Então, em 1976, eu trabalhei já nessa fase da América 1 com redator. E muitas vezes eu chegava de manhã para trabalhar e encontrava na máquina de escrever. Hoje em dia não fala em computador e tal, naquela época ainda era máquina, né? Então, as Remingtons, né? Na minha era Lexicon 80 Olivetti, que o pessoal da antiga deve lembrar. Então eu chegava lá, de manhã às vezes tinha um papelzinho escrito assim: de ordem superior é proibida a veiculação de qualquer notícia, informação ou comentário sobre notícia tal, dado pelo agente tal da Polícia Federal às tantas horas do dia tal e recebido por Paulo Rangit, que era operador da noite. Certo. Por Paulo Rangit, operador da noite, às tantas horas e tantos minutos. Eu não tinha computador, mas tudo. O Paulo Rangit ia lá para a máquina, batia e deixava na minha mesa. Quer dizer, não podia falar de greve, passeata, nada que fosse ainda relacionado a qualquer coisa que fosse contra, né, o regime então vigente. Foi um período realmente muito difícil para o exercício do jornalismo. E teve algum momento, Alves, nesse período de dureza, né, de rigidez política, em que alguma notícia vocês na rádio conseguiram, mesmo que proibida, de alguma outra forma transmiti-la? A gente sempre arrumava um jeito, porque embora tivesse a gravação do dedo duro, que existe até hoje, é obrigatório, né? Mas naquela época a gente conseguia, por exemplo, ao invés de falar sobre greve, a gente mudava o vocabulário, falava que haveria uma concentração, haveria uma reunião sindical. Isso podia até falar, a gente dava um jeitinho de falar reunião do sindicato, entendeu? Vai haver o dissídio dos trabalhadores dos bancos. Nem greve de bancário podia falar. Então você podia falar que ia haver uma reunião do sindicato para a decisão da categoria. Agora, sobre a greve em si não podia falar, não tinha jeito. Não se conseguia ser direto, né, E eles tinham um receio muito grande que as emissoras fossem fechadas, né? O jornal ainda conseguia fazer alguma coisa, os jornais. Por exemplo, naquela época o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo botavam receita de bolo, poesia do Carlos Drummond de Andrade, botava toda a página na cor escura, enfim, sempre encontrava-se um jeito de falar sobre alguma coisa, né? Foi um período muito interessante também. Triste,
mas por outro lado muito criativo também. Pois é, estamos aqui conversando com Alves de Mello, âncora da rede CBN, né, o programa de o CBN Madrugada. CBN Madrugada, de meia-noite às 4 da manhã. Um programa muito interessante, grandes entrevistas normalmente, mas nós estamos fazendo uma passagem aqui pela carreira do Alves de Mello, que está nos ilustrando aqui com a sua história de jornalismo, de radialismo. Alves, então, passado esse período assim nessa rádio, deve ter havido também os momentos hilários, os momentos assim de pitorescos desse período de dureza também, fora essa rigidez e essas escapadas que se dava no texto para dar uma informação um pouquinho melhor, né? Você tem alguma história assim? Temos algumas histórias muito interessantes, por exemplo, de momentos do improviso, não é? Então, nos quais o profissional tem que realmente ter um sangue frio, digamos assim, para ter uma reação rápida. Aconteceu comigo uma vez, o colega foi colocar o boletim do esporte, ainda era o fitão, né? Hoje em dia é tudo arquivo randômico e tal. Era o fitão. Aí entrou a vinhetinha do esporte, eu fui chamar o esporte, ele apertou o botão, a máquina começou a rodar, pá. Começou a fazer aquele barulho da fita batendo no olho, plá, plá. Aí ele abriu o microfone e falou, fala aí. A minha sorte é que eu gosto de futebol. E comecei a falar dos resultados do fim de semana e tal. Claro, embora eu seja botafoguense, a vitória do Botafogo naquela Finalmente ocasião, um botafoguense. Eram só flamenguistas até agora. Quer dizer, um comentário inteiramente imparcial, né, sobre o Botafogo. Imagina. E aí eu comecei a improvisar, né, falando sobre a rodada do fim de semana. Aí demorou-se aí bons 3 minutos no rádio é uma eternidade, né? É, verdade. Então, aí o operador, o Ronald, na época, falou assim, agora tá bom. Aí eu falei, então vamos agora o boletim. Só que quando entrou o boletim do esporte, metade eu já tinha falado, né? Nos 3 minutos de improviso. Coisas do agora dia teve uma dia. vez também um aspecto muito interessante, que eu tirei uma rádio do ar, você sabe disso, né? Vou contar aqui. Uma vez eu tirei a rádio do ar. A Rádio América 1 eu tirei do ar. Caramba! Foi uma coisa meio incidente, né? O que aconteceu? O Michel Boulos, que era o diretor da rádio, gravava também as chamadas, né? Toda a chamada, ele era a voz padrão da rádio. E ele acabou de gravar lá com o estúdio. Eu estava no estúdio de transmissão, o estúdio de gravação era ao lado. E ele falou para mim assim, aquele vozeirão que ele tinha... Desliga aí o estúdio, ele falou, que está aqui Paulista, ele falou, velho, desliga aí o rack, que eu já acabei de gravar. Só que ele não falou qual era a chave, só tinha uma chave. Eu peguei e desliguei a chave que estava ali, só que era a chave do link, né, do rack que fazia o link, transmissão com o estúdio. E foi uma correria dentro da rádio. Todo mundo, mas por que a rádio saiu do ar? Ninguém encaixava o defeito. Aí viram que eu tinha desligado a chave. Até chegarem a essa conclusão. Chegarem a conclusão, foi uma correria só. Outro dia aconteceu um fato parecido com esse aqui no nosso, foi um corre-corre aqui danado também. Imagina o sufoco que fica, sufoco, né? Tem, Renato. Agora que você já sabe quem é o convidado do programa de hoje do Por Trás do Microfone, você pode enviar a sua pergunta para o Alves de Mello através do Facebook, é só digitar Por Trás do Microfone, pelo Twitter, @PTMicrofone, PT Microfone é nosso Twitter, você também pode mandar a sua pergunta por lá. E tem o MSN, que também é e-mail, por trás do microfone, @hotmail.com, bate um papo aqui com a Isis e o Alves de Mello responde a sua pergunta. Isso aí, estamos aqui com o nosso querido Alves de Mello no nosso bate-papo das tardes de sábado. Lembrei mais de uma historinha ligada aos anos da ditadura, hein? Pode ser muito interessante. Tinha um colega nosso, o Michel mesmo, né, que trabalhava com a América. Antes ele trabalhou na rádio de Ribeirão Preto, que era no interior de São Paulo, né? Cidade muito importante também. E a rádio pertencia à Mitra Episcopal, era uma rádio da Igreja Católica. E ele era estudante de Direito. E veio correndo, chegava em cima da hora para apresentar o noticiário, né? Olha, isso em pleno período da ditadura militar, né? Aí ele tinha que ler o noticiário da Mitra e a primeira reportagem, o primeiro texto diz o seguinte: amanhã, ao meio-dia, haverá reunião comunitária na Catedral. Ele, naquela pressa, correndo, pegou o texto, entra no ar, a vinheta, né? Aquela plástica bonita pra caramba, ele...
Boa tarde. Amanhã haverá reunião comunista na catedral. Meu Deus. Imagina isso, um ano de ditadura militar, né? Deve ter saído um pelotão do DOPS aí em direção à rádio. Tem uma outra história sensacional, que eu não posso citar o nome da pessoa, né? Claro. Aí não, mas essa história... Havia um colega nosso, profissional, muito conhecido, trabalhava em 2 rádios. E ele arrumou uma amante. Uma amante. Pulou a cerca. E lá no momento, digamos, de discussão da política econômica, né, a mulher não chegava a uma conclusão. Ele chegava a uma conclusão e ela não concluía o raciocínio. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ela não concluiu o raciocínio. Aí ela disse que tinha uma paixão muito grande pela voz dele e tal, que ele trabalhava num grande noticiário. E antigamente, quando você lia o noticiário, falava assim, São Paulo, o governador Adhemar de Barros, Rio, o governador, falava o nome da cidade de onde originava a notícia. Uhum. E ela ficava assim, mais excitada quando ele falava, e atenção Brasília. Se ele falasse na hora da discussão da política econômica, e atenção Brasília, a mulher concluiu o raciocínio, vocês estão entendendo? Entendeu? Era o clímax da transmissão. Então, uma coisa ligada ao rádio, uma historinha muito interessante. Esse mesmo profissional, ele utilizava prótese dentária. E na correria de uma rádio para outra, ele tinha que fazer uma higiene oral, colocar aquele pozinho adesivo, né? Uhum. Colocar a sua prótese e ler o noticiário. Era a rotina dele. E uma vez os colegas retiraram do armário dele o pozinho de adesivo e colocaram sal de frutas. Ele chegou naquela correria, fez a higiene. Quando ele colocou a prótese, começou a efervescer, parecia um cachorro. Meu Deus do céu. Sensacional. São histórias dos bastidores do rádio, né? Que as pessoas não conhecem, mas é interessante a gente trazer aqui, que realmente fica bem descontraído, né? E o radialista é considerado assim um cara bem extrovertido nos bastidores, apronta de tudo, né? Apronta de tudo, né? Agora, Alves, já falando nos bastidores, uma curiosidade também do ouvinte é o gosto musical do radialista. Sim. Pois muitas das vezes o radialista, nem tudo que ele toca na rádio é o que ele costuma ouvir em casa, é a música que ele gosta. Uhum. Então a gente sempre pede para os nossos convidados escolherem as músicas do programa, eles que fazem a programação musical aqui do Por Trás do Microfone. Ótimo. E eu queria saber uma música que você gosta de ouvir em casa, quando você está descansando, quando você está relaxando, uma música que você ouve em casa. Você sabe que o rádio lá em casa fica ligado, né, o tempo todo. Praticamente a gente não vê televisão, mas a gente ouve todos os gêneros de rádio. E mais uma das músicas que eu mais gosto e que realmente fez muito sucesso é a True Colors com Phil Collins. Então vamos ouvir agora, no Por Trás do Microfone, um som que o Alves ouve em casa. Phil Collins com True Colors. Pode aumentar. Por Trás do Microfone. Programa Por Trás do Microfone, o som do Phil Collins com True Colors, som que o Alves de Mello gosta de ouvir em casa. Lembrando que você pode participar do programa pelo Twitter, @PTMicrofone, pelo Facebook Por Trás do Microfone, Orkut também é só digitar Por Trás do Microfone, ou MSN e e-mail, que é portrásdomicrofone@hotmail.com. Pode mandar a sua pergunta pro Alves de Mello. Estamos conversando com Alves de Mello, da CBN. Alves, outras profissões, outras atividades, você que lida também no campo da educação, como professor universitário? Isso, eu fui professor universitário na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, na UERJ, dei aulas no setor de radiojornalismo e também na Unigran Rio, na área de publicidade e propaganda. Inclusive tive a satisfação de participar agora em fevereiro da formatura
primeira turma, né, da Unigran Rio de Publicidade e Propaganda, uma cerimônia muito emocionante, mas eu tive que deixar essas atividades para me dedicar agora ao mestrado, né? Ah, sim. Não dá para trabalhar no rádio, fazer mestrado e dar aula ao mesmo tempo, né? Então tem que dormir uma hora, né? Então eu deixei a carreira do magistério para fazer o mestrado em Educação e Difusão Científica, né? Ah, nos fale um pouco. Na UFRJ. Bom, qual o meu interesse nisso? Eu creio que o rádio, até mesmo de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações, uma das funções do rádio está relacionada à utilidade pública. E eu entendo que o rádio pode e deve contribuir de uma forma significativa para a prevenção de muitas doenças no Brasil. A partir do momento em que a gente passe a investir mais em educação e prevenção em saúde, vamos gastar menos dinheiro com hospitais e penitenciárias. De fato. Então vamos gastar menos em segurança pública, né? Vamos ter direcionado para outras áreas. Então eu creio que a minha ideia com a dissertação que eu estou fazendo está relacionada à utilização do rádio como ferramenta de difusão científica e ações de prevenção em saúde. É muito importante também para servir de base para a formulação de políticas públicas. Então eu estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho, que inclui também, dentro do mestrado, você tem que dar aula, né? Então estou me preparando aí para a próxima fase, que são os chamados créditos didáticos. Alves, nessa sua sequência de educador, né, de formador de profissionais, hoje você, se tivesse uma plateia de alunos a seu dispor, né, na sua frente, uma mensagem importante que você passaria em termos de jornalismo, de radialismo, de comunicação em si? Olha, muitas pessoas reclamam da perda de qualidade do ensino no Brasil, mas isso também se deve não só por uma série de erros que vem se acumulando há décadas no Brasil, como também por falta de interesse dos próprios alunos. Não todos, evidentemente, claro. Mas o aluno tem que se dedicar. O estudante de comunicação, seja qualquer área, mas eu estou falando aqui de comunicação, palavras-chave: dedicação, empenho, qualidade. Você não pode ir para trabalhar numa rádio pensando que você vai folgar no fim de semana. Ah, não, só vou trabalhar de segunda a sexta de 8 às 5. Negativo, senhor. O senhor vai ser jornalista, tem uma missão, jornalista, radialista, tem uma missão muito importante. Você é a voz companheira das pessoas que estão solitárias no Brasil. Você é também o educador. Você também está ajudando, está fazendo utilidade pública, está contribuindo para a educação no país. Então, a utilização de um microfone não é apenas ir lá falar porque eu quero falar porque mamãe acha bonitinha, porque papai me ouviu no rádio. Não é isso. Você tem uma missão que é muito importante, que deve ser exercida com muita seriedade e muita dedicação. Então, esqueça esse negócio, porque eu vou para a praia no fim de semana. Vai na sua folga, você vai ter folga aí uma vez na tabela, depende da sua tabela, né? Você vai para a praia, você vai para o cinema, você vai viajar, depende da sua tabela, da sua escala. Mas você vai trabalhar sábado de noite, sim, vai trabalhar domingo de manhã e não quer nem saber, meu amigo. Você vai ter que trabalha no rádio. Quer trabalhar de 8 a 5, escolha outra profissão. A rádio é dedicação integral, né? Você tem uma história interessante, se eu não me engano, na Del Rey, de uma estagiária que... Tem. É uma história interessante. Eu trabalhava na Rádio Del Rey, eu era coordenador do departamento de jornalismo. E um dia, fim de semana, estava lá o pessoal escalado, né? E como a rádio ainda naquela época estava numa fase muito precária, estava começando, um determinado horário de menor, digamos, investimento, era ocupado por uma estagiária para redigir notinhas, né? Notinhas curtas para dar para o locutor do horário, para a redação. Bom, resultado, ela chegou lá, não exerceu a atividade que tinha que fazer, porque tinha ido para um churrasco, cara. Meu Deus. Aí, ido para um churrasco. Aí eu só fui saber de tudo na segunda-feira, né? E realmente eu não tive outra alternativa, porque simplesmente ela chegou do churrasco, digamos assim, em estado etílico, né? E teve uma outra também sensacional. A história da Rádio Del Rey foi muito interessante. Uma passagem muito interessante, uma seleção de uma profissional já formada, que me aparece lá
com aquela mini saia, assim, bem, né? Ousada. Muito interessante, um visual uso, né? Verdade. A rádio parou, né? O locutor só não abandonou o microfone porque estava lendo, né? A redação toda, a rádio toda foi para minha sala, que eu estava entrevistando a menina. Aí eu passei o material assim para ela, que naquela época era teletipo, né? Hoje em dia cai tudo no computador. Puxei lá, tira o material, ó, você vai transformar esse material aqui para linguagem de rádio. Texto curto, objetivo, você aprendeu na faculdade. A menina deu um show, rapaz, arrebentou. Olha para ela olhava para o texto, não olhava para o teclado da máquina, e batia assim, olhando para o lado e conversando comigo. Ah, tá, depois dessa tem mais uma, e olhando para mim. Ela não olhava para a máquina. Ela escrevia maravilhosamente bem. Olha, ela e todo mundo, vai aprovar quando? O telefone tocando, né? Já aprovou a menina e tal. Não pela qualidade profissional dela, mas era assim de errar o caminho de casa, né? Nossa. Mas foi aprovado ou não, Alves? Foi aprovado. Ficou muito tempo lá? Não ficou um dia. Sério? Depois que eu acabei de fazer a seleção dela, que ela fez um trabalho magnífico, linda, educadíssima, por sinal, né? Aí eu falei, olha, você vai começar na segunda-feira, seu horário vai ser de estagiário, são só 5 horas. Eu tenho vaga para amanhã ou de tarde. Ah, eu quero de tarde, legal. Agora, tem um plantão de fim de semana, ela olhou pra mim, arregalou os olhos e falou, e a minha praia? Não deve Tinha que manter, mercado, né, tia? Infelizmente não pude contar com a participação dela, né? Não deve estar no mercado, né, Alves? Eu acho que não está no mercado. Você vem ilustrar aí o que você falou da dedicação, né? Da dedicação, exatamente. Alves, e a sua chegada ao Sistema Globo de Rádio? Sim, eu trabalhava na época como repórter na Rádio Tupi e trabalhava com um colega chamado Davi Teles, jornalista também, radialista, produtor. Hoje está na Record, na Rádio Record. E disse, olha, eu passei por ele pelo corredor, falei, tem vaga para mim lá no Sistema Globo de Rádio? Ele olhou para mim, tem. E eu comecei 2 dias depois. Saí da Rádio Tupi, né? Fiquei um tempo nas duas, porque na Rádio Tupi eu usava microfone, mas na Globo não. Eu era apenas redator, não usava voz. E aí o que aconteceu? Eu pude conciliar as duas rádios concorrentes, né? Trabalhava nas duas concorrentes. De manhã. Caramba! De manhã como repórter na Rádio Tupi e de tarde na Rádio Globo como redator. Como redator na Globo. Isso, comecei como redator. E daí a sua sequência, a sua carreira na Globo? O que aconteceu foi o seguinte, eu continuei na Rádio Globo, mas surgiu o projeto CBN. Em 1990, no final de 90, começo de 91, começaram as reuniões para se criar a rede CBN. Dessas reuniões participaram eu, o Joaquim Pereira, que era editor, a Heloísa Borg, editora, Heródoto Barbeiro, que hoje está na TV Record, o Haroldo de Andrade Júnior, a Dáurea Gramático e o José Carlos Cataldi. Então o Jorge Guilherme, que era foi o idealizador desse projeto, nos chamou para participar desse empreendimento para a implantação da rede CBN. E não sabia-se ainda qual seria o nome da rádio. Então ela tinha 3 nomes: Rádio Notícia, Rádio Informação, Rádio Serviço. Eram os 3 nomes que estavam cogitados para se implantar a rede CBN. Nossa. Inclusive, uma das primeiras vinhetas da Rádio CBN, na voz do Guilherme de Souza, ela é assim: Rádio Notícia, Rádio Informação, Rádio Serviço, CBN. Por que ela não foi nenhuma das 3? Estourou a guerra no Golfo. As tropas do Saddam Hussein invadiram Kuwait. E a grande novidade na época era a rede TV a cabo CNN, Cable News Network, do Ted Turner. O Ted Turner lá nos Estados Unidos foi ridicularizado. Você vai botar esse, não vai dar certo. E tinha um repórter chamado Peter Arnett, que foi o cara que entrevistou ao vivo Saddam Hussein. E tava aquele tal Guerra do Golfo, CNN, e aí surgiu CBN, Central Brasileira de Notícias, no gancho da CNN. E esses 3 nomes foram aproveitados para se fazer uma das primeiras vinhetas da rádio. A CBN veio a mudar, Alves, um conceito da frequência FM, né? E como é que foi a criação desse slogan que hoje a CBN coloca de
rádio que toca a notícia, né? Porque a CBN, a FM na época eram sequências musicais. O primeiro slogan da CBN, a primeira campanha publicitária era um avião a jato decolando e a vinheta: CBN, a notícia na velocidade do som. A partir disso foram feitas outras campanhas maravilhosas, e essa agora, porque quando se fala em rádio, o pessoal pensa logo que no Brasil surgiu o formato, já era feito nos Estados Unidos, foi implantado no Brasil pela CBN, que é o formato All News, né? Que é uma rádio só de notícias. No Rio de Janeiro, tinha uma rádio que implantou, digamos assim, o embrião disso aí, que era a Rádio Jornal do Brasil, que tinha como slogan o Fato no Ato, dirigida pelo Clever. Então era o Fato no Ato, Rádio Jornal do Brasil, que era a grande concorrente da CBN, ainda nos primórdios da CBN, né? Então foi uma coisa muito interessante, mas o formato All News no Brasil surgiu com a CBN, porque a Rádio JB tocava música entre as notícias. Interessante. Alves, você já, pelo que a gente conhece, pesquisou da sua história, você tem aí ao longo da sua carreira a criação e a implantação de algumas emissoras, né? Você pode nos dar assim um pouco da referência de cada uma, de suas diferenças e como funcionou o projeto, né? No caso da Rádio Del Rey, que foi a primeira que eu participei, essa emissora, ela pertencia ao Gilberto Faria, que era o então controlador do Banco Bandeirantes. Ele era genro do Tancredo Neves. Então, já existia a Rádio Del Rey em Belo Horizonte, só que era com outra sociedade. Tinha participação do Gilberto Faria também, mas era com outros que eu não me recordo quais eram os outros sócios desse empreendimento. E quando a Rádio Del Rey começou a transmitir em caráter experimental na frequência 95,7 no Rio de Janeiro, a vinheta tocava música e entrava uma voz meio impostada, meio antiga, não sei quem era o dono da voz, uma voz bonita, mas a vinheta era assim: Del Rey, não falava Del Rey, falava Del Rey Rio, em fase experimental. Nossa frequência 95,7. E falava o número dos telefones, né? Informe como está recebendo a nossa transmissão. Eu achava aquilo muito interessante, né? Não se usava mais, não se usa há muito tempo esse tipo de... Mas a rádio utilizou e achei interessante, marcou, né? Aliás, tem uma história sensacional, depois eu vou falar logo, não vou acabar esquecendo, dos primórdios da Rádio Del Rey. Aos domingos a programação era gravada. E nós tínhamos lá 2 operadores estagiários, o Américo já era profissional, e o Juruna. Não sei, não me recordo do menino, mas era a cara do Juruna. Aquele cabelinho. E aí, o Juruna estava na mesa estagiando. E o Américo na sala do lado. A programação da rádio toda gravada, né? E o Américo na sala ao lado lendo o jornal. Aí, tinha lá, no roteiro, Elis Regina, o trem azul, fita. O Juruna olha para o Hack Scully, a fitinha tá lá, né? Só que naquela fitinha tinha uma música pornográfica que nós havíamos cantado fazendo uma paródia. Em vez de nós somos os cantores do rádio, tinha outra coisa assim, né? Não posso dizer que... Era uma fita de realmente uma paródia em cima de... Mas só tinha palavrão. É uma grande brincadeira. Era uma brincadeira de bastidores, né? E só que deixaram a fita lá. Aí entrou a passagem da rádio, prefixo da rádio, identificação da rádio e tal... Hora certa gravada. Aí ele lá, Elis Regina, trem azul, fita. Ele aperta o botão e entra 1, 2, 3. O Américo que estava na sala do lado saiu correndo, botou a mão na máquina Scully, segurou a fita e ficou aquele buraco no ar, né? Aí, Aí tudo bem, vamos botar outra música, né? Aí seguiu a programação. Aí toca o telefone. Aí o Américo, pensando que era algum diretor da rádio que estava ouvindo e tal. Não, era um ouvinte inteiramente embriagado, se manifestando da seguinte forma: "Ei, meu irmão, toca aí de novo, tá sensacional essa rádio." Então foi o que aconteceu. Mas voltando aí a esse... sim, detalhe, só para complementar. No outro dia, os diretores queriam demitir todos os que estavam envolvidos na brincadeira, né? Porque não podia. Só que esses diretores tinham participado também. Aí nós falamos assim: então o senhor vai junto com a gente, né? Tá registrado, né? Bom, mas aí continuando lá na Rádio Del Rey, foi um projeto muito interessante
e que a intenção era formar uma rede, né? Mas infelizmente surgiram outros problemas, outros interesses econômicos, isso não foi levado adiante. Agora tive a oportunidade de trabalhar com a Andréa Neves, que é irmã do governador Aécio Neves, né, que foi nossa estagiária lá durante 6 meses na área de jornalismo, e com a morte do Tancredo Neves também, o próprio Gilberto Farias acabou se desinteressando pela rádio. O Banco Bandeirantes também entrou em dificuldades, e aí a rádio acabou passando por várias transformações, e hoje ela é administrada pelo Bessa. Eu acho que não esqueci o nome dele, o primeiro nome, mas é uma rádio que ela hoje é terceirizada, né? Ela é arrendada. Na sequência você fez essa Del Rey, teve o projeto de implantação da CBN isso. E mais alguma outra emissora? Tem a Rádio Web Unigran Rio, que está no canal Unigran Rio do aniversário do Grande Rio, né? Que eu implantei essa rádio lá, que está no ar até hoje, que foi muito legal também. Temos aí um link da Rádio Antena 1. Muito interessante. A Rádio Antena 1 nasceu na minha sala, né? Na rádio, quando eu trabalhava na Rádio América 1. A Rádio Antena 1, ela funcionava como link. Para quem não conhece, o link é um sinal de rádio que liga o estúdio ao transmissor. Esse link pertencia à então Rádio Continental do Rio de Janeiro. Essa frequência era usada como link. Não havia por parte dos empresários naquela época o interesse por investimentos em FM. O FM era considerado só rádio de garotão que queria ouvir música discoteca. Mas aí o Solano Ribeiro e o Orlando Negrão Júnior. Solano Ribeiro foi o produtor dos festivais da Record dos anos 60. E o Orlando Negrão Júnior era empresário do setor de rádio, já tinha Antena 1 em São Paulo e Antena 1 em Curitiba. E aí resolveu comprar esse link da Rádio Continental, já que naquela época o Dentel, que hoje é a Anatel, exigiu que todas as frequências de FM passassem a ser utilizadas por emissoras convencionais, não fossem mais utilizadas como link. E então o Orlando Negrão e o Solano Ribeiro compraram esse link e colocaram a rádio no ar, que era ali. A rádio funcionava, antes de ser a Antena 1, chegava a funcionar ali com a torre em cima do edifício São Borja, na Cinelândia. O sinal da Continental ia para o edifício São Borja, de São Borja ia para o Itaoca. Então o que aconteceu? Nós tinha que colocar um sinal no ar. Então tinha um gravador com uma fita que durava exatamente 1 hora e ficava na minha sala rodando música. Cada hora o operador lá trocava, botava o prefixo da Antena 1, que era só uma voz, e trocava a fita e continuava a transmitir a Antena 1. Então a fase experimental da Antena 1 começou na rua Buenos Aires 168, onde funcionava a Rádio América 1, onde eu era redator. Ali nascia a Antena 1. E aproveitando, já que o assunto é Antena 1, eu já vou novamente falar sobre o programa especial da próxima semana, dia 9 de julho. Verdade. Vai ser um programa especial sobre a Antena 1, Alves. Ótimo. Legal. Nós vamos contar aqui com a presença de 5 locutoras do último time da Antena 1. Que não fizeram hoje, rapaz. Podia fazer hoje, rapaz. Então você já está convidado a voltar no próximo sábado. Então eu queria só lembrar aos nossos ouvintes, a Rádio Antena 1 acabou no dia 31 de maio de 2009, uma rádio que deixou muita saudade aqui no Rio de Janeiro, mas nós vamos prestar a homenagem a essa rádio tão querida e essas locutoras que fazem muita falta. Lindas, algumas delas estão aqui no Dial, na AM ou outras na FM, então a gente vai reunir aqui para um bate-papo. Eu tenho que admitir que estou até com medo, porque imagina 5 mulheres aqui. Vai ser maravilhoso. Eu acho que a gente não vai nem falar nada, né, Anselmo? Eu só ligar o microfone e deixar aqui. Eu acho que a gente vai ficar aqui só assistindo. A Antena 1 tem uma coisa que chama muita atenção, né? Vozes lindas. Lindas. Algumas dubladoras também, né? Estarão aqui Eulina Rego, a Cássia Vieira, Luciana Machado e Nayara Alves. Nayara é 5 locutoras desse último time. Tive a oportunidade de conhecer a Nayara, pessoa maravilhosa também. Todas, né? Muito excelentes profissionais, pessoas muito competentes e, sem dúvida, vai ser um ótimo programa. Sorteio de adesivos da Antena 1. A Cássia me falou isso hoje, ela vai trazer alguns adesivos clássicos da Antena 1. Então você que era fã da Antena 1, que gostava muito da rádio, pode até avisar para o seu pai, para sua mãe, que costumavam vir à rádio. No próximo sábado, por trás do microfone especial Antena 1,
com certeza vai ser um dia para matar saudade aqui. É Antena 1 Light FM, né? Lembra disso? Aliás, uma das vozes que também inaugurou a Antena 1 Romilson Luiz. Romilson Luiz deve estar vindo aqui em breve. Falei com ele pelo telefone. Também grande figura. Eu me lembro do Romilson na Tamoio. Tamoio Notícias, Romilson Luiz reportando. Ah, muito bom, excelente. E ele deve estar vindo aqui, acho que no mês de agosto. Eu conversei com ele no telefone, ele já agendou para o mês de agosto a participação aqui no Por Trás do Microfone. E uma coisa que eu acho muito interessante nas rádios, de modo geral, é a questão da plástica, né? As vinhetas, não é? Tudo isso tem uma coisa muito importante que dá um complemento, né? A voz, tem a trilha, você vai respirar entre uma nota e outra, ter uma trilha de sustentação, isso é muito legal. E uma situação muito interessante, né? O Renato também sabe das vinhetas produzidas nos Estados Unidos, né? Isso. A Rádio Globo, o Sistema Globo de Rádio, chegou a utilizar. Era em Houston, né, Renato? Parece. E tinha uma vinheta que, o pessoal lembra, né? Que na época do Haroldo de Andrade, às vezes tinha um sotaque americano, né? Haroldo de Andrade, Rádio Global. Interessante. E tinha uma dessas vinhetas que era da Rádio Mundial, né? Quem não lembra, aí, pessoal tem um pouquinho mais de 18 anos, deve lembrar da antiga Rádio Mundial, no 860, né? Então, os americanos não conseguiam dizer Mundial de jeito nenhum. Não saía a vinheta da Mundial. Não saía. Não saía. Não saía. Aí tiveram que dizer o seguinte, vamos botar em inglês Moon, Lua, né? D-E-E e W-O-W. Então saiu Mundial. Saiu a vinheta da Mundial. Não conseguiu. Então, eu me lembro das vinhetas antigas também, que a antiga Mundial tinha Trimundi Pop, que eram 3 músicas, na voz do Carlos Bianchini. Trimundi Pop. Tinha uma que era assim, Pentasom, 5 músicas seguidas. E a Tamoio, que era concorrente da Mundial na época, anos 1970, tinha na voz do saudoso Aloysio Pimentel, que era, como é que é? Música Ciclame, música na passarela musical dos colégios. E tinha um que era à noite, que era o Tamoio Vox Populi, as músicas que o público pede. Era muito legal. O Tamoio também marcou a época, foi uma rádio muito interessante, tive a oportunidade de trabalhar lá, já nos anos 1980, mas uma emissora que, sem dúvida, marcou a época no Rio de Janeiro, né? Alves, um momento marcante, assim, que você não esquece na sua carreira, aquele das melhores lembranças. Bom, primeiro já começou aí logo na abertura do programa com a vinheta do top de 5 segundos, top de reza, né? Então, quando você monta a abertura do programa, prepara o material para levar com todo carinho, com toda seriedade para os ouvintes que merecem realmente toda a nossa dedicação, todo o nosso respeito. Aí você prepara a mesa, faz sinal para o operador, entra essa vinheta e acende aquela luz. Você está falando para as 30 emissoras da rede e para o resto do mundo pela internet. Olha a responsabilidade. Então, essa é a mensagem que eu dirijo também aos amigos que estão agora entrando na área de comunicação, interessados na área de comunicação. Seriedade. Acendeu a luz, acabou a brincadeira. Claro que você vai fazer uma rádio popular, é outra história, né? Vai se contar, mas no caso da CBN, não. Acabou a brincadeira ali. Acendeu a luz, você vai transmitir as notícias com toda a seriedade, porque a credibilidade do rádio é uma das suas grandes ferramentas. Você vê até nas rádios, digamos, populares, onde há muita brincadeira, muita descontração, na hora do noticiário virou sério. Isso. Entrou o Globo no Ar, entrou o Sentinelas da Tupi, entrou o Nacional em Forma. É seriedade, não tem brincadeira. Então, o que acontece? Você chega naquele momento, você dá arrepio, cara. Até hoje, há 20 anos que eu trabalho lá, e até hoje a emoção é como se eu estivesse estreando. E tem outro aspecto também que eu acho muito interessante, que uma vivência do exercício do jornalismo foi quando eu estava trabalhando, já exercendo na CBN Madrugada, em 1999, quando houve a queda do presidente da Argentina, Fernando de la Rúa. O repórter Márcio Rezende de Freitas, que era correspondente da CBN naquela época em Buenos Aires, ligou para mim e eu liguei de volta para ele, vamos entrar. E eu comecei a conversar com ele sobre o que estava acontecendo. Tinha os panelaços, né, em Buenos Aires, bomba explodindo. E ele conversando comigo, daqui a pouco começa a ter panelaço. Naquela época estava começando a ter o telefone celular em uma expansão muito grande, então facilitou muito. E ele atrás da Casa Rosada, eu estou aqui atrás da Casa Rosada, aí bomba explodindo. Olha, acho que vão derrubar o presidente e tal, aquela confusão, tudo
no ar, ao vivo, né? Foi uma coisa muito emocionante do ponto de vista jornalístico, né? Participar disso. Para os ouvintes que não estão lembrados, né, foi uma crise na Argentina que estava sofrendo com sérios problemas de competitividade. Né, inflação alta, falta de alimentos, salário achatado, greve em cima de greve, e acabou o presidente Fernando de la Rúa sendo afastado. Né? Nós aqui no Brasil passamos por crises semelhantes, né, com N planos. Aliás, Alves, como era noticiar naquela época, na redação, enfim, na atividade de comunicação, como era naquela época noticiar sempre essas altas de inflação, remarcação de preço, aquilo era uma loucura. Era uma loucura. Naquela época, já em termos de economia, havia naquela época suspeitas de manipulação dos índices de inflação, que a inflação seria muito maior do que a do governo, né? Do que a anunciada pelo governo. O problema está relacionado à metodologia, né? O governo usava a metodologia, mas o bolso do trabalhador entendia de outra maneira, né? Então, mas aí a gente divulgava. O que acontecia? Citávamos o que os institutos muito sérios, assim, aliás, até hoje, como a Fundação Getúlio Vargas, o IBGE, só que eles continuam fazendo um trabalho excelente, um trabalho muito sério, só que a metodologia que eles empregavam na época talvez não fosse a que estivesse mais próxima da realidade do dia a dia das pessoas, né? As pessoas sentiam muito mais os efeitos do que aqueles índices que eram divulgados. Eu tenho uma pergunta aqui de uma ouvinte, né, que está conectada aqui na nossa Rádio Revista Web, a Cláudia Regina Coelho, moradora aqui do Flamengo. Ela está perguntando a você qual a sua entrevista mais emocionante, aquela que a voz chegou a ficar embargada. Olha, foram muitas entrevistas interessantes e emocionantes, mas uma que realmente mexeu muito comigo foi aqui onde eu entrevistei o pai de um menino que tinha sido assassinado. E o caso, o sobrenome dele era Ota, eu não lembro o nome, era Luiz Ota, e o filho dele tinha sido assassinado. E eu comecei a entrevistá-lo e fui falando as perguntas, né, relacionadas ao caso, e lá pela estância eu perguntei: o senhor perdoa o assassino do seu filho? Ele me disse, mas ele não hesitou. Sim, eu perdoo. E explicou os motivos dele, né? Disse que a vida era muito transitória, que realmente ele estava sentindo muito a perda do filho dele, mas ele não podia pensar em vingança daquela maneira. Realmente demonstrou um equilíbrio, uma coisa que realmente não é comum, né? E realmente aquilo me emocionou bastante. Assim, eu gostaria de lembrar também, já que estamos falando de um aspecto muito interessante, gostaria também de lembrar uma música que marcou muito a minha carreira, que foi logo no início a primeira música que eu anunciei no rádio, na Rádio Clube de Valença. A música fazia parte da trilha sonora da novela Bem Amado e chama-se Listen, com Paul Bryan. Então, vamos ouvir agora no Por Trás do Microfone a música que marcou a carreira do Alves de Mello. Pode aumentar. Por Trás do Microfone. Programa Por Trás do Microfone, som do Paul Bryan com Listen, música que marcou a carreira do Alves de Mello. É isso aí, lembra? Eu tava lembrando do dia que eu anunciei essa música, rapaz. Tinha que falar, né? A mão tremia, rapaz. Eu suava. E aquela lâmpada que fica indicando que você está no ar era um globo comum, né? Com a lâmpada vermelha dentro, parecia aquele globo de cristal da cartomante, sabe? Aí, aquela luz, né? Era com aquele Deca Dry, né? Aquelas letrinhas que você passava assim, ela imprimia, não, na superfície, tinha assim, silêncio no ar. Eu olhei para a mesa, aquele globo vermelho acendeu a lâmpada. Aí o Dimas, que era o operador, fez aquele clássico sinal do dedo, né? Você ouviu na Rádio Clube de Valença Paul Bryan Listen. Não sei como é que consegui falar isso, cara. Que a mão tremia, eu suava, rapaz. E tava frio. Na hora sai, né?
A primeira novela transmitida a cores no Brasil, né? Paulo Gracinho, tinha o Lima Duarte fazer o Zeca Diabo, né? Tinha o seu Odisseu das Borboletas. Ele falava, seu Zeca Diabo. Mas era muito legal. Você chegava, as pessoas falavam da novela na rua, né? E tal. Foi muito legal também. E sabe que a novela teve origem, evidentemente, né? no rádio, né? Lá nos anos 1930, 1940. E foi para a televisão com grande sucesso. Mas no rádio, sei lá, acho que explora mais o imaginário do ouvinte, né? Pessoas estão nos ouvindo agora, que porventura não nos estiverem vendo, né? Mas estou imaginando como é que eu sou, você, a Isis. Será que o Alves de Mello é baixinho? É careca? É barrigudo? É verdade. Será que ele usa óculos? Será que... Como é que ele é, né? Todo mundo está perguntando isso, como é que ele é e tal. Então, o rádio tem essa vantagem. Você escuta, por exemplo, um trechinho de um comercial, que usa-se muito recurso à radionovela hoje no comercial, você fica imaginando como é que são aquelas pessoas, o carro que elas estão utilizando. E 2 programas que eu acho muito interessantes que utilizam esse recurso da radionovela até hoje, que é o Você Decide, né, que veio da televisão para o rádio, né, no show do Antônio Carlos, e a Patrulha da Cidade, né, da Rádio Tupi, que utilizam muito esse recurso da radionovela. É muito legal. Eu creio que, em termos de tecnologia, facilitou muito a vida, né? A gente não imagina hoje fazer um rádio com cartucho, com fita. Hoje em dia, todo arquivo você toca, touchscreen, você toca na tela, dispara a música, dispara o break comercial, o bloco comercial. Não tenho saudade, assim, em termos de tecnologia, não. Acho que hoje é muito melhor, é muito mais fácil trabalhar. Mesmo porque o rádio se moderniza. Eu lamento hoje que ainda as emissoras que não investiram, isso é muito importante, que eu vou dizer especialmente para os estudantes de comunicação. As emissoras que não investiram em tecnologia, em formação de profissionais, enfim, modernização dos seus equipamentos, elas hoje estão nas últimas colocações, né, Bob? Quem investiu, quem se consolidou, quem se modernizou, cresceu. O que é lamentável. Eu gostaria que todas as emissoras, como radialista e jornalista profissional, gostaria que fosse aquela briga ali de 5, 6, 7 emissoras brigando pelo primeiro lugar. Isso ainda me daria uma alegria muito grande como profissional, sabe? Hoje em dia, no Rio de Janeiro, nós não temos esse cenário. Em São Paulo, há esse cenário. Aliás, Alves, você tem uma colocação em uma de suas várias reportagens e comentários sobre o investimento do mercado publicitário em rádio. Você acredita ainda que o rádio seja um dos veículos um dos que mais atingem mais a população do nosso país, enfim? O rádio hoje ele está num cenário de convergência de mídia. O que é isso? O rádio hoje está presente na internet. Hoje você tem imagem no rádio. Entra no computador, você vai ver o profissional trabalhando lá. Então você pode, por exemplo, hoje em dia o anunciante não quer mais comprar a hora certa. Antigamente ele comprava a hora certa, tal, oferecimento tal. Não, ele não quer mais isso. O mercado se modernizou, mudou, avançou. Hoje em dia você faz o seguinte, você coloca um noticiário no ar, uma hipótese aqui, né? O anunciante vai querer patrocinar esse noticiário, mas vai querer o que chamam em publicidade de bonificação. E como é que você dá bonificação para ele? Coloca um banner na internet, no site da rádio. Como é que você... Isso é uma hipótese aqui. Existem várias e várias outras formas de comercialização. Você pode colocar também a mobilidade do rádio está presente hoje no celular, né? Convergência de mídia. Então você pode oferecer para o anunciante o patrocínio noticiário, o banner na internet e um SMS patrocinado, Short Message Service, que é o torpedo, patrocinado também para esse anunciante. Então você não pensa mais só na hora certa, no noticiário, naquele chamado produto para o mercado. Você tem que pensar numa coisa mais abrangente. Você pode oferecer para o seu anunciante um pacote que inclui internet, celular, chamado mobile, né? Então tudo isso você pode desenvolver. Acabou quem está pensando que hoje vai montar uma rádio, que vai botar o anúncio, um anúncio pequeno, ele não vai. Ele tem que pensar grande, ele tem que investir. E o rádio é um dos veículos mais rentáveis do mundo. Ah, mas eu boto uma rádio no grande... Não, peraí, tem que se modernizar. Se você ficar pensando no rádio 1940, você vai ficar em 1940.
Então você tem que pensar hoje em cenário de modernidade, convergência de mídia, investimento na qualidade dos seus profissionais. Você vai colocar um produto no ar, ele tem que ter qualidade. Não pode ser uma coisa feita assim, né? Por isso que eu falei quando eu falei para os estudantes de comunicação, em relação à dedicação profissional, isso é fundamental. Você não pode fazer um trabalho, qualquer coisa assim, e mandar para o ar. Não. O teu anunciante merece respeito, o seu ouvinte principalmente, todos merecem, mas o ouvinte é quem está recebendo aquela mensagem. Então tem que pensar em cenário de convergência de mídia, pensar em modernidade. Nós estamos hoje aqui participando desse programa excelente, nós estamos sendo ouvidos no mundo inteiro. Sem dúvida. Tem um ouvinte nosso que pode estar nos acompanhando agora na Nova Zelândia, no Japão. Acabou aquele tempo do rádio das ondas curtas. 62 metros, né? A rádio tal, 49 metros, acabou isso, não tem mais. Você faz, em vez de você fazer, por exemplo, olha que interessante, quando se fala em modernidade, você não tem mais o rádio em ondas curtas porque ele apresenta um custo de transmissão altíssimo. Verdade. Você faz o quê? Cria-se uma rede de afiliadas. Essas afiliadas vão retransmitir a sua programação, vão ter uma participação nos comerciais, vão também poder vender comerciais regionalmente. Então tudo isso tem que ser pensado hoje. Você não pode pensar pequeno, tem que investir, e nesses aspectos que eu faço questão de repetir: modernidade, dedicação e qualidade. Alves, nessa tocada de modificação, de modernidade, de abrangência, quais são assim os profissionais de rádio que você conheceu, que são suas referências, sua inspiração, e que hoje talvez ainda pudessem estar contribuindo com a rádio? Sim, eu comecei a referência, eu sei se citar isso antes, mas em São Paulo, quando eu acompanhava o rádio, comecei a ter o interesse pelo rádio ainda quando eu morava em São Paulo. Barros de Alencar. Gil Gomes, que falava: Gil Gomes lhes diz bom dia, né? Que era referência, né? E ele fazia uma narração sensacional. Ele fala: a mulher chegou em casa e encontrou... peraí, mas ela chegou em casa, hein? Ele repetia a história. Ele falava assim, contava a história inteirinha e falava: bom, eu vou repetir, que ele carregava muito R, né? Eu vou repetir para você que está acordando agora. Um outro que eu gostava muito era o Vicente Leporassi, da Rádio Bandeirantes, que apresentava um programa chamado Trabuco, que fazia o seguinte: a vinheta do programa dele era assim: seu Leporassi agora com Trabuco vai dar um tiro nas notícias, não, vai comentar as notícias dos jornais. Seu Leporassi agora com Trabuco vai dar um tiro nos assuntos nacionais. E sim, em pleno período da ditadura militar, na Rádio Bandeirantes. Só que ele tomava um cuidado, ele media muitas palavras, mas ele descia além. Entendeu? O programa dele chegou a ser tirado do ar algumas vezes, né? E também o Barros Alencar, o Leporassi e o Gil Gomes, são referências. Mas aqui no Rio, eu comecei também a ter interesse no rádio quando eu estava ainda na Rádio Clube de Valença, no trabalho muito interessante, muito qualificado do Mário Luiz, né? Foi um grande inspirador do rádio no Rio de Janeiro. Ele tinha um programa chamado Pré-Parada Musical. Era aos domingos e eu não perdia um, né? Então, eu trabalhava na Rádio Clube de Valença à tarde e à noite. E de manhã, quando eu tinha folga, domingo, eu ouvia o Mário Luiz, que era assim, a vinheta do programa dele era Mário Luiz, uma parada. E tinha outro que era Pré-Parada Musical. E era uma referência no rádio, né? Depois da Rádio Globo, o Cidinho em alta velocidade, que fazia o final da tarde, né? O Paulo Moreno, Haroldo de Andrade, outros, são tantos profissionais excelentes que eu tive a oportunidade de acompanhar. O trabalho Paulo Lopes, Paulo Barbosa, também o Paulo Barbosa é sensacional, tem um comunicador, está na Rádio Record de São Paulo, né? Ele tinha um programa muito bom de manhã e tinha um quadro chamado Lá Vem o Camburão. Ele falava: lá vem o camburão, mão, e fazia um esquete de radioteatro. Quem participava muito era o Sérgio Cordeiro, que era o homem das 1001 vozes, né? Nossa. Fez muito sucesso também no rádio. E eu tinha o Paulo Barbosa também como uma grande referência no rádio no Rio de Janeiro, agora em São Paulo, né? Excelente profissional. E desses profissionais hoje, você ainda tem contato com um deles? Eu tenho contato com o Paulo Barbosa, né? Converso com ele pelo Facebook, né? Que é um grande... Paulo Lopes eu não tenho tido contato com ele, não, né? Uhum. Mas o Paulo Barbosa eu me comunico frequentemente com ele pelo Facebook, né? Agora, Alves, você
falou aí do Facebook, você está sempre online. Você tem esse contato com os ouvintes? Muitos ouvintes te procuram, ouvintes da CBN, até porque você faz um programa de madrugada. Então aumenta até a amizade da pessoa com você, né? Diferente do cara que está indo trabalhar de manhã no carro, no trânsito. Aquela pessoa que está na madrugada, na maioria das vezes, ela só está te ouvindo. Ela não está fazendo outra coisa. Então aumenta a relação às vezes. Isso. São relacionamentos diferentes, né? No caso do ouvinte da madrugada, isso em qualquer emissora de rádio, ele é o mais exigente. É o mais exigente. Ele é o que te cobra mais. Porque, por exemplo, no carro, se eu tivesse um programa de dia, eu cometi um equívoco, a pessoa trocou a pronúncia e vai embora, continua dirigindo, vai trabalhar, esquece. Se eu, por exemplo, trocar uma letra, o ouvinte vai e manda um e-mail, me corrigindo. E eu até agradeço, porque eu não sou dono da verdade, eu sou um ser humano, eu posso errar também, né? E eu até agradeço quando alguém me dá uma informação, né? Olha, a pronúncia certa é essa. Eu até agradeço. De vez em quando aparece lá um Mahmoud Ahmadinejad, né? Aparece... teve uma vez tinha um primeiro-ministro do Irã, na época eu trabalhava na Metropolitana, o primeiro-ministro do Irã era Shapur Bakhtiar. E o Djalma de Oliveira, que era locutor noticiarista, supostamente boa, também, aí ele leu, o primeiro-ministro do Irã, Shapur Bakhtiar. Mas sensacional. Cacos que acontecem que são terríveis. Ontem nós temos um programa esportivo aqui de às segundas, quartas e sextas, e ontem eu fui anunciar o chaveamento da Copa América. E tem um grupo em que tem México e Peru. E aí aquilo saiu corrido, fala. Mas foi uma gozação. Por exemplo, tem que tomar cuidado quando a gente coloca assim, alguns textos, né? R$5.000 por cada. Saiu por cada, né? Virou uma porcada. Né? Então, cada um custa R$5.000. Tem algumas coisas que a gente vai explicando para os estudantes, né? Que quando acontecem uns cacófonos aí, né? Essa aí do chaveamento foi sensacional. E você lida bem com a madrugada, Alves? Com o trabalho de madrugada, você gosta? Como é o seu dia? É uma boa pergunta. Eu costumo acordar por volta de meio-dia, aí vou para a universidade. Né? Dependendo do que o mestrado, tem dia que tem aula em mais horas, menos horas, depende da disciplina, mas em geral dá tempo para voltar em casa, tomar um banho e ir para a rádio, né? Geralmente eu chego em casa às 5h15, 5h15 estou chegando em casa, aí eu vou dormir e acordo volta de meio-dia, dá para dormir umas 6 horas. Agora, tem alguma diferença no quesito das notícias, aquelas notícias mais pesadas de manhã, aquelas mais impactantes e à noite, uma coisa mais leve, na redação da CBN existe isso, como numa rádio adulta, a gente estava conversando com o Zilmar Pereira e ele estava falando das músicas, que à noite na JBFM as músicas são mais tranquilas. Eu queria saber em relação às notícias, existe isso? À noite, de madrugada, vamos amenizar? Em termos de notícias, as coisas mudam um pouco, né? Durante o horário da madrugada você repercute o que aconteceu, né? Então geralmente você tem um desdobramento, você tem um detalhamento da notícia que aconteceu durante o dia. Então não há notícia, digamos, mais leve na madrugada, mantém-se a mesma cadência, ao contrário da emissora musical, né? Então mantém-se a mesma coisa. É uma disciplina rígida você trabalhar, fazer um programa de 4 horas, de meia-noite às 4 da manhã, né? E esse seu direcionamento aí dentro do programa, você tem entrevistas e matérias jornalísticas. E reportagens, né? Reportagens especiais também. Como são essas apurações, por exemplo, das reportagens, do pessoal que está fora te mandando notícias? Esse pessoal, os colegas de outras praças, que a gente chama praça, né? As afiliadas, e do exterior, os correspondentes mandam as reportagens. A editoria prepara a chamada da reportagem, que tecnicamente a gente chama de cabeça da matéria. Então a gente pega já as cabeças das matérias e o próprio, no caso, né, eu mesmo seleciono a ordem que elas vão entrar. Né? Que material vai entrar agora, se vai entrar entrevista, se vai entrar reportagem, se vai entrar reportagem especial, se vai entrar comentarista, toda a decisão é tomada pelo âncora, né?
Alves, você também tem assim algumas entrevistas específicas. Essa escolha também é sua? Existe? A gente tem eu faço sempre um contato na parte da tarde com a produtora, que é a Marcela Lemos, e a gente conversa, troca ideias sobre o que vai acontecer, né, em termos de entrevista que a gente pode marcar, que não pode, que a gente acha melhor. Por dia a gente faz, digamos, uma mini reunião de pauta, né? Uhum. Eu converso também com a chefia de reportagem, converso com os colegas de São Paulo pelo rádio, né? À tarde, e a gente também já faz alguma coisa. E existe algum tema específico, aquele que você assim sente, digamos, um prazer um pouco maior em abordar? Todo profissional tem isso, né? Uhum. Você tem que, quando você exerce a atividade de âncora, você tem que estar preparado para, não é que eu seja, digamos assim, que eu tenha mais conhecimento que as outras pessoas, não é isso, tá? Todos os profissionais são muito capacitados, mas para o exercício do âncora, eu me dirijo agora especificamente para os estudantes de comunicação, tem que estar preparado para entender do alfinete ao foguete. Uhum. Então, se cair pautas de economia, você tem que entender de economia. Se cair política, você vai falar de política. Se cair esporte, você vai falar de esporte. Então, você tem um jornalista em modo geral, mas especificamente o âncora tem que estar muito bem atualizado, tem que ler bastante, né? Ouvir bastante também. E, Alves, uma coisa que eu li até, se não me engano, uma matéria, uma entrevista do Milton Yang. Sensacional, grande profissional. Ele falando sobre a CBN, o critério de ética, que é uma referência na CBN, é muito cobrado. Explica pra gente. A questão, assim, você tem que, independentemente de questões, né, de um modo geral, eu diria que você tem que sempre ouvir o outro lado, você tem que ser imparcial. E a gente tem dentro da CBN uma coisa muito interessante, nós não temos censura. Nós podemos falar de todos os assuntos. A liberdade nossa é total. Não há, não pode falar disso, não tem nada disso. Uma coisa que eu acho muito legal, uma das coisas maravilhosas, que eu sempre tive total liberdade para comentar qualquer assunto, a falar sobre qualquer assunto. Então nunca tive cerceamento à minha liberdade. Isso é muito legal. E acho que é isso que é fundamental dentro do jornalismo, né? Nós lutamos tanto no Brasil pela liberdade de expressão, e hoje eu tenho uma coisa que eu admiro muito dentro do sistema Globo de Rádio e dentro da CBN, é a total liberdade de expressão, né? E uma rádio que está movimentada toda dentro de notícia, está com foco em tudo que está acontecendo no coisa país. Muito, né? Muito bonita. Eu tenho um orgulho, você nunca deve utilizar essa palavra, a gente até por uma fala, eu tenho um orgulho, não. Eu tenho uma satisfação enorme de trabalhar lá. Sabe? O orgulho a gente pode até estar sendo exagerado, porque é uma coisa, eu sou o Máximo Alberto Roberto, não é nada disso, não. Não, então o Bozo trabalha na Globo, não é isso não. O Bozó, né? O Bozó. Não é isso não, acho que eu tenho uma satisfação enorme de trabalhar lá. Qualquer profissional que tem a oportunidade de trabalhar numa das emissoras do Sistema Globo de Rádio é um privilégio enorme, né? É uma satisfação muito grande. Tenho um carinho muito grande por aquela casa. Bom, a Claudinha aqui, que está direto colada conosco. Olá, aqui, Cláudia, um abraço para você. Aqui na nossa rádio em revista web, no programa Por Trás do Microfone, ela está fazendo a seguinte pergunta: quem é o maior público ouvinte da madrugada? Tem algum público específico? Como é que você... Os dados que eu me recordo é classe AB, alguma coisa de classe C, acima de 35 anos, predominantemente na madrugada feminino. Ao contrário do que acontece do dia, que é predominantemente masculino. Eu não tenho a atualização desses dados, tá? Eu me pergunto, não tenho aqui os números, mas o último dado que eu tive é que nós temos muita audiência feminina na madrugada. Muita. Interessante. Na sua visão, você reputaria por que motivo o público feminino está mais focado no rádio a essa hora? Acho que o público feminino ele é mais exigente até que o masculino, viu? Talvez seja por isso. E as mulheres, acho que hoje em dia estão inseridas no mercado de trabalho, que é muito bom, né? Ótimo. Com responsabilidades cada vez maiores, elas têm jornada tripla e às vezes não tem tempo de ler jornal. E vão se atualizar lá no começo da madrugada, né? É verdade, quando de repente o filho pequeno dorme, então, e as coisas já estão mais calmas em casa. Mais calmas em casa, tem tempo de ouvir o rádio, porque não dá tempo de ler jornal durante o dia, dependendo da profissão, evidentemente, mas eu atribuo mais a isso, né? A inserção cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, o aumento das responsabilidades destinadas a elas, né? Interessante, sim, Renato. Agora, voltando ao assunto música, você tocou uma música que marcou a sua carreira,
Você pediu uma música que você ouve em casa, mas hoje Alves de Mello vai bater todos os recordes aqui no Por Trás do Microfone, pois você vai escolher agora a música que, para usar o português correto, encheu o saco. Aquela que você não aguentava mais ouvir. Respondendo sem hesitar, a Docica. Pelo amor de Deus, coisa mais horrível. Nós achávamos que não havia quem superasse o... Tivemos Sampa Crio, tivemos El Chan, Latino, mas hoje Beto Barbosa não tem concorrente. Não, tem, inclusive foi até utilizado uma das músicas dele aí para fazer um comercial de... Um comercial de uma cerveja. Tem gente que parou com aquela cerveja. Exatamente. Então... Tomara que não pare de ouvir o programa agora, né? Infelizmente, vamos ouvir agora no programa Por Trás do Microfone Beto Barbosa com a Docica. Por Trás do Microfone. A Docica, meu amor, a minha vida. Não, pelo amor de Deus. O negócio é tortura, acabou, rapaz. O regime de exceção no Brasil, felizmente, não existe mais. Tortura, não. Tortura, nunca mais. E o Renato nem falou, pode aumentar, né, Renato? Não, dessa vez não teve como, não. Tortura, nunca mais. Dessa vez eu me arrependi de fazer essa pergunta. Qual música você não aguentava mais ouvir? Insuperável. Essa é insuperável. Insuperável. Eu quero mandar um abraço aqui para os ouvintes que estão conectados no programa, ouvindo a Luciana Antunes, que é estudante de comunicação social, é formada em publicidade, estuda radiojornalismo. Que bacana, hein? E está aqui ouvindo o programa. Queria também mandar um abraço para Patrícia Matias, que está ouvindo o programa, para Letícia Bueno, que também é estudante de jornalismo e está aqui falando, está ouvindo o programa. E o Anselmo tem aí o pessoal que está sempre conectado no nosso programa, todos os sábados à tarde. É verdade, eu tô aqui com a Claudinha, né, que já nos mandou aqui algumas perguntas e está acompanhando o programa. A Cláudia Alves, ela é nutricionista, ela trabalha numa plataforma na Bacia de Santos, a NS30, Vitória 10.000. Meu pai trabalhou em plataforma de petróleo, trabalhou na SS11. Olha, rapaz, eu não sei se ela conhecer aqui, já vai mandar algumas dicas. E ela está nos dizendo que a equipe da NS30 Vitória, lá na Bacia de Santos, hoje capitaneada pelo César, né, o capitão César lá, também estão ouvindo e um grande abraço para todos aí. Curtindo a gente aqui. A Claudinha que está sempre participando com a gente, né, Renato? Já que pela primeira vez um botafoguense participando do programa, já tivemos vários flamenguistas, pessoas de bom gosto, tivemos vascaína, a Adriana Barbata, tivemos o tricolor Mário Márcio, o vascaíno doente, Aurameno, não podemos esquecer do Aurameno. De anel e gravata, como de anel e gravata. Então, deixar os dois botafoguenses baterem um papo, se há o que falar desse time. Vamos falar apenas que estamos a caminho do título brasileiro, né? Aliás, depois aquela vitória nossa, aliás, a derrota do São Paulo diante do Corinthians por 5-0, o pessoal fez uma gozação, uma nota de R$5 com a efígie do Rogério Ceni. Sensacional, hein? Ontem nós fizemos, inclusive, uma brincadeira de que o Rogério Ceni quer entrar para a turma da Granja. Tem o Alexandre Pato, o Paulo Ganso, agora o Rogério Franco. Coitado do Rogério Ceni, é uma figura maravilhosa, né? Grande profissional, inclusive. Tô sabendo que ele voltou a treinar com mais frequência, porque foram 2 jogos. Um que do 5, né? 5-0 pro Corinthians e o 2-0 pro Botafogo, né? Com frango também, né? O frango do contra o Corinthians foi até um pouco mais grave do que o do Botafogo, porque o campo tava molhado. Ainda passa, mas agora o Botafogo tá realmente muito bem, né? Torcer para que continue assim. Você, Alves, assim, ao longo da sua profissão, né? Você teve em algum momento você militou pela área do jornalismo esportivo? Sim, na época da Rádio Alvorada, nós fizemos um período lá experimental, que foi com a transmissão do esporte. E eu tive algumas vezes no Maracanã, inclusive uma partida que me marcou muito foi a do Atlético Mineiro e Fluminense, quando o Tele Santana ainda era técnico do Atlético Mineiro, e foi realmente uma partida muito interessante. João Leite era goleiro do Atlético na época.
Mas o que chamou a atenção, já que estamos falando de rádio, eram os narradores das emissoras que estavam ao meu lado. Eu estava fazendo reportagem, né? Então nós não tínhamos narração, só entramos com flash, né, do jogo. E aí tinha um narrador de uma emissora que eu não me lembro, mas ele soltou a seguinte pérola: ligado em você, galera. Não, tinha outro que falou assim: voltei pra você, meu povo. Então são coisas assim interessantes, né, de rádios do interior, que eu tenho um grande carinho. Comecei no interior, né? Mas eles têm um jargão muito legal. Na Rádio de Valença teve uma sensacional do futebol. Era a decisão do Democrata e Valenciano, as duas equipes. Eu estava nesse dia fazendo o plantão da loteria esportiva. A loteria esportiva, a loteca, fazia um sucesso danado, né? Aí, decisão do campeonato, um pênalti contra... acho que foi contra o Valenciano, não me recordo bem. E o narrador, na época, não vou citar o nome dele aqui, que ele está na atividade. Aí ele chegou, o jogador perdeu o pênalti. E aí, quando ele ficou tão emocionado que ele soltou um palavrão quando o cara perdeu o pênalti. Porque o goleiro defendeu. Aí falou: que goleiro? Né? Então é isso. Então, mas tem umas outras histórias assim também, muito interessantes, ligadas ao esporte. Eu me lembro uma vez passaram um trote para o Jairo de Souza, que era o que fazia tiriri, tiriri, lembra? Tiriri, 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 Jairo de Souza. 1º de abril de 1973. O jogo era Corinthians e Fortaleza. Era Corinthians e Fortaleza. Era. E daqui a pouco tá Fortaleza 1, Fortaleza 2, Fortaleza 3. Daqui a pouco tava Fortaleza 7 e Corinthians 0. Nossa! E eu tava ouvindo, esse dia eu tava ouvindo. Aí de tiriri, Jairo de Souza. Aí lá pelas tantas o Jairo de Souza teve que se desculpar, porque o pessoal, naquela época não tinha internet, não tinha, o pessoal de Fortaleza passou um trote para ele, o pessoal da rádio, não sei se foi da Verdes Mares, tava passando um trote para ele por telefone, porque eles se comunicavam por telefone. Aí não, era trote de 1º de abril, cara, o resultado era totalmente diferente. Abrindo um espaço aqui, Alves, para Claudinha e o pessoal da NS30, o comandante, o capitão César Valaperde, que está hoje comandando lá a plataforma, está informando que a NS11, onde seu pai trabalhou, SS11, ela hoje está operando fora do Brasil. Ah, é? Essa plataforma pertence à empresa chamada, acho que era Brasdril, né? Essa plataforma ela estava operando na Bacia de Campos, né? Na época que meu pai trabalhou lá, né? O capitão agradece aí o carinho do programa pela situação. Estão lá arrancando riquezas das profundezas. Que beleza, hein? Traz um pouco pra gente, né? Divide aí comigo, né? Divide aí comigo, né? Alves, você acompanha mesmo o esporte, assim, como um torcedor ferrenho do Botafogo? Você curte esse amor? Olha, eu acompanho os jogos do Botafogo, alguns deles, inclusive, quando estou de plantão na CBN, lá nas quartas-feiras à noite, de vez em quando eu faço lá os destaques do CBN madrugada e as pessoas pedem para dar um pitaco, né? Como é que foi a partida? E a gente faz lá um comentário. Já fiz uma vez como comentarista mesmo, algumas vezes já, a convite do Álvaro Oliveira Filho, a convite do Evaldo José. Uma vez o jogo, decisão do Campeonato Carioca, Botafogo e Madureira, que eu fiz um comentário, fiz um dos comentários. E também o jogo Botafogo e Figueirense, Campeonato Brasileiro. Eu fui convidado e fiz lá a participação no esporte, né? Muito legal. A CBN tem programas esportivos muito legais, excelente, 4 em campo, né? Tem todos esses programas, o programa do Éboli, domingo de manhã do Carlos Eduardo Éboli, né? CBN Esporte. Olha, sensacional. A equipe de esportes da CBN, com o Evaldo José, o Carlos Eduardo Éboli, Álvaro Oliveira Filho, enfim, o Leandro Lacerda, que está se revelando um grande narrador, excelente profissional, professor, inclusive de jornalismo. Pessoal muito bacana, viu? Toda a equipe, não citei todos aqui, mas toda a equipe, não só da CBN, no sistema de Globo de Rádio, arrebentando, fazendo um trabalho maravilhoso, muito bem feito mesmo. Houve um período em que ficou a Globo, né, a Rádio Globo, fazendo jogos simultâneo com a CBN, né? Já tinha sido feito em outras ocasiões, que creio até por estratégia de mercado, né? Mas depois resolveram separar as duas equipes, né? E agora com a transmissão via internet também nós podemos até
ter aqui algumas novidades que estão vindo por aí. É mesmo? Vamos aguardar. Temos que aguardar, né? Novidades tem boas até aí. transmissões, às vezes, um exemplo, tá transmitindo o jogo do Vasco pela internet e na rádio tá transmitindo. Isso. Ou AM e FM, não é isso? Na AM está transmitindo um jogo e na CBN FM está transmitindo outro. E às vezes na internet, por exemplo, tem jogos que começam às 7 da noite, na hora da 7h30, né? Hora da Voz do Brasil. Então já tem na internet. Na internet. Pô, isso é muito legal. A rádio e internet. Eu vi um comentário muito infeliz, não vou dizer o nome da pessoa aqui, durante um encontro de profissionais de comunicação em São Paulo. Ele disse que a latinha, o rádio, a latinha virou latinha velha. O rádio está superado, o rádio morreu. Essa pessoa teve a sua ascensão profissional baseada no rádio. Então ele é o quê? Um defunto? Morreu? Se ele morreu, né? O rádio não morreu, gente. O rádio, ele se moderniza, ele se adapta. E trabalha até hoje no rádio, não é isso? Ele saiu do rádio, foi pra televisão. Foi recentemente. Pra televisão. Então, ok, já deu para entender. Então ele foi profundamente infeliz porque o rádio, ele não morreu. Ele, pelo contrário, ele está crescendo. Olha a prova aqui hoje, na Escola do Rádio. Olha aí que iniciativa maravilhosa que vocês têm aqui, que trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui. Olha o rádio crescendo, olha o rádio se expandindo, olha o rádio se modernizando. Quando eu falo olha o rádio, olha porque também não tem internet. As emissoras botam câmera, né? Ou se você vê o rádio também. E o que nós vamos ter agora, daqui a alguns anos, o desenvolvimento de uma tecnologia chamada WiMAX. Deve ter ouvido falar, né? O WiMAX, ele se baseia de certa forma, no princípio do telefone celular, mas isso é grosseiramente falando. Então o rádio como a gente conhece hoje, com transmissão AM e FM, isso vai acabar. Isso realmente vai acabar. Daqui a algum tempo vai ser tudo internet, mas o aparelho de rádio que você vai ter no seu veículo, ele também vai mudar. Isso vai ser uma coisa gradativa daqui a 20 anos talvez. O que vai acabar? Sim, transmissor convencional, isso vai acabar. Nós vamos ter tudo o WiMAX, vai ser uma outra tecnologia. A gente vai ter, por exemplo, SMS. Já tem alguma coisa, né? O SMS aparecendo no painel do seu rádio. Isso vai ser um produto a ser comercializado pelo departamento específico, ou seja, mais um produto para oferta ao mercado. Enfim, tudo vai crescer. O rádio, pelo contrário, ele vai crescer cada vez mais. E eu tenho muita esperança de que isso ocorra num prazo que seja o menor possível e que haja mais concorrência, mais emissoras disputando o mercado na internet. Enfim, eu acho que tudo isso pode crescer muito, muito mais mesmo. Falando da importância do rádio da internet, do rádio na internet, eu quero fazer um anúncio aqui. Que uma notícia que eu fiquei sabendo ontem e que me deixou muito feliz e envolve esse programa. Uma pessoa que você conhece, que eu vi você curtindo o comentário dela no Facebook. Um grande amigo, uma pessoa muito querida aqui da Escola de Rádio, que é o Marcão Rodrigues. Marcão Rodrigues. Ele participou do programa no dia 28 de maio. Marcão, como ele contou aqui, ele está afastado do rádio desde 2005, com o fim da Globo FM no Dial. Ele saiu, ficou só como locutor publicitário. Veio, participou do programa aqui no dia 28 de maio. E 2 dias depois ele postou no Facebook: o rádio está rondando os meus pensamentos. E Rui Jobim, Ricardo Teles, Rui Taveira, muitas pessoas do Sistema Globo de Rádio: pô, que bom, você precisa voltar pro rádio, o rádio precisa de você. E ele brincou comigo: poxa, isso foi depois do programa, depois que participou aqui do Por Trás do Microfone. E ontem ele anunciou no Facebook que a partir de segunda-feira o rádio, os ouvintes de rádio, os fãs da Globo FM, os ouvintes que sentem saudade de toda a classe, de toda a inteligência e bom humor, vão poder matar saudade de Marcão Rodrigues, que está de volta à equipe da Globo FM, cobrindo férias do Ricardo Teles. Mas foi uma ótima notícia, me deixou muito feliz. E saber que de alguma forma a gente participou dessa decisão. Legal. E dessa coisa, para mim, é um orgulho saber que amanhã, amanhã não, segunda-feira, Marcão Rodrigues de volta à Globo FM, que foi a casa dele durante 10 anos. Então, vocês podem ouvir o Marcão Rodrigues na segunda-feira. Excepcionalmente, ele vai trabalhar a partir de 1 da tarde. E de terça em diante, ele vai
pegar às 8 da manhã. Então você vai poder ouvir o Marcão Rodrigues na Globo FM em www.globofm.com.br. Beleza. Um abraço, Marcão. Abraço, Marcão. Sei que vai ser sucesso. Você. Você é fera. Um grande abraço da equipe aqui do Por Trás do Microfone. Excelente profissional, excelente caráter. Uma pessoa realmente que estava fazendo falta ao Daio, né? Boa, Marcão. E eu fico ainda mais feliz, né, Renato? Porque foi a minha estreia aqui no programa, né? Foi justamente no dia da entrevista com o Marcão. Ele já havia feito uma palestra interessantíssima na nossa turma de jornalismo, de radialismo aqui na Escola de Rádio. E uma figura espetacular. Profissional muito experiente, né? Uma das vozes mais bonitas do rádio. Um estudioso também, acompanha a evolução tecnológica, né, do rádio. Entende muito de música. Então você tem 3 fãs aqui, Marcão. O rádio estava precisando de você. Boa. Parabéns, Marcão. Ao rádio Bem-vindo ao retorno aí. Nós estamos aqui já próximos de encerrar nossa entrevista com Alves de Mello, da Rádio CBN. Foi uma aula aqui de conhecimentos de rádio, uma diversão também com as histórias, os fatos pitorescos, né, do rádio. Aí eu ia te pedir, né, na verdade, Alves, uma outra história, assim, daquelas que você, quando tá em casa, assim, quando você chega da CBN lá por volta das 4h30, 5 horas da manhã, você deita, e aí você dá uma repassada, você lembra, você dá uma gargalhada, você lembra uma história interessante que sempre te traz alguma alegria. Essa foi contada pelo saudoso Aloysio Pimentel, da Rádio Tupi, foi cantor da Rádio Nacional, foi locutor noticiarista da Rádio Tupi e também na Rádio Tamoio. Bom, ele contou que existia o grande jornal falado Tupi. É como se fosse o Jornal Nacional hoje, a importância era a mesma. E existia a figura do locutor comercial, que naquela época essa função era exercida pelo Haroldo de Andrade, saudoso comunicador, das minhas referências no rádio, né? E o Haroldo tinha que ler o seguinte texto: proteja o seu corpo com a capa de borracha marca tal, à venda em tal lugar. E entra aquela, né, os locutores na notícia, né, parará, bababá, aquela cadência antiga, né, aí entra a vinhetinha e entra o locutor comercial, o Haroldo. Proteja o seu porco. Olha, mas ele consertou, segundo o relato do Pimentel, proteja o seu porco, não, o seu corpo, e seguiu, né? Só que os locutores noticiaristas, se não me falha a memória, era o próprio Pimentel e o Alberto Cury, que começaram não conseguiam mais falar, né? Aquele riso incontrolável. Você imagina, vamos fazer aqui uma analogia. William Bonner e Fátima Bernardes, e vai entrar alguém para falar uma mensagem da previsão do tempo, aquela moça do tempo. Ela comete alguma coisa parecida nesse sentido. Você imaginou a dimensão que foi isso aí? Incrível. Proteja o seu porco. Acontece, né? Tem palavras que já aconteceu com alguns profissionais, por exemplo, que tive uma entrevista, né, na qual o entrevistado disse que tal associação deveria baixar o tom do discurso. Só que ele falou, a entidade deve baixar o tom. Você vai baixar uma entidade ali? Tem umas associações que são inevitáveis. Não tem jeito. Mas é outro negócio. Só acontece com quem faz. Isso. E nós estamos sujeitos a qualquer erro. Ninguém aqui é infalível, né? Pode entrar, já aconteceu na própria Rádio Globo, de um locutor ler uma nota de falecimento e entrar a vinheta Rádio Globo, alegria! Esse é um caso que até o Maurício Menezes fala, né? Quer dizer, acontece, todo mundo pode errar, ninguém é infalível. Alves, estamos chegando ao fim do programa. Queria que você convidasse os ouvintes do Por Trás do Microfone, o seu trabalho hoje em dia na Rádio CBN, para que eles possam te escutar todos os dias. Isso, eu estou retornando das férias na próxima segunda-feira, madrugada de segunda para terça, a partir da meia-noite até as 4 da manhã, CBN Madrugada, com reportagens, entrevistas e também a transmissão do programa do Jô, né, que é feita dentro do CBN Madrugada. Verdade, acontece o Jô Soares. Isso. Então, é o nosso parceiro lá na CBN. Um grande Jô.
Alves, agradeço demais a sua participação. Eu que agradeço o convite nessa aqui. edição do Por Trás do Microfone. É prazer conhecê-lo. Nós somos estudantes de comunicação social, nós fazemos jornalismo, então conhecê-lo é um prazer. Eu que agradeço. Estar aqui Tantas com vocês. histórias bacanas, divertidas, não só a coisa de jornalismo, mas também todo o seu conhecimento em rádio, a área musical, as rádios que você ajudou a fundar. Então, prazer imenso ter a sua companhia nessa tarde. Tenho certeza que os ouvintes adoraram também. Aprendemos muito com você. Eu que aprendi também com vocês um pouquinho, só pra gente encerrar mais uma historinha lá da rádio, querida Rádio Metropolitana, onde eu tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes, né? Bom, eu e o Lucas Barreto, que hoje é o operador da central técnica lá do Sistema Globo de Rádio, eu era na última vez que eu trabalhei lá, eu trabalhei 3 vezes lá, mas na segunda ou na terceira. Nós saímos às 7 horas da noite, íamos pegar o carro no estacionamento que ficava no fundo da rádio, perto da antena da transmissão. Até hoje é assim, né? Lá. Aí tinham 2 senhores que estavam num carro azul. E esse carro azul não queria pegar de jeito nenhum, né? Eles eram apresentadores lá na rádio. E o carro deles era assim, como boa parte de nós radialistas e jornalistas, né? Nossos carros não são, digamos, do último tipo, né? Então, esses senhores estavam com esse carro com dificuldade para pegar. Eu, o Lucas e o hoje falecido Ariel, que era operador de transmissor, tinha até uma Kombi azul, ajudamos a empurrar umas 2 ou 3 vezes aí o carro desses colegas que tinham um programa na rádio. Um virou dono da TV Record. Olha! E o outro virou dono de uma rede internacional de televisão, né? Caramba! Independentemente das ligações aí. Eram cunhados, né? Eram cunhados. Curiosidades do rádio. Curiosidades do rádio. Acontece, né? Tá bom. Um grande abraço para todos, hein? Queria lembrar que de segunda a sexta eu estou na equipe do programa Conexão na Rádio Metropolitana, que é 1090 AM aqui no Rio de Janeiro. Estou lá fazendo as reportagens de rua. Você também pode ouvir pelo metropolitana1090.com.br. Eu acho que é um bom início de carreira na rádio, onde Alves de Mello começou, uma das primeiras rádios de Alves de Mello. Fiz muita reportagem ali, sabe como, na Metropolitana? A gente pegava e saía com uma Kombi, tinha uma Kombi e um Fusca, que tinha um rádio PX na época, 1980, e passávamos a reportagem pelo PX, rapaz. Nossa, e eu gravava na central, eu tô pelo orelhão, né? Caía a fichinha, era... grava de novo! Hoje em dia é tudo fácil, celular. E você, Anselmo Veríssimo? Nós estamos às segundas, quartas e sextas aqui na Rádio Revista Web, com às 19h30 às 21 horas, com o nosso Revista Esportiva, né? Falando de esportes, procurando uma informação mais alegre e reverente. Eu, Gil Oliveira, André Fernandes, Thiago Vieira e o Marcelo Guimarães. Eu quero saber quando vai sair o meu contrato como comentarista de Fórmula 1. Vocês estão me enrolando, hein? Rapaz, nós estamos estruturando aí esse bloco de Fórmula esporte, 1, Fórmula 1 e já trouxemos a nossa querida Luciana Antunes para falar do futebol de São Paulo. Ela que é paulista, né? Legal. Tá falando aí dos clubes paulistas, e agora vamos contratar o passe do nosso querido Renato Tupã, que é um excelente comentarista de Fórmula 1, entende tudo. Mas a gente queria pichinchar só porque a gente faz um programa sábado, que esse valor que vocês estão me oferecendo não dá, não. Fórmula 1. Vamos rever o orçamento. Fórmula 1, sou do tempo do Jean-Pierre Jabouille, François Sever, Tyrrell de 6 rodas. Tyrrell de 6 rodas. Rony Peterson. José Carlos Passe, o Moco. Era o Moco. Jean-Pierre Jabouille, François Sever, que infelizmente morreu, né, num acidente lá no Canadá. Eu tenho uma paixão pela família Villeneuve. E ninguém acredita quando eu falo que comecei a gostar de Fórmula 1 não pelo Ayrton Senna, e sim pelo Jacques, filho do Gilles Villeneuve. Então, assim, sempre eu causo muita polêmica quando eu falo isso, quando eu participo aqui dos programas de rádio, quando eu participava também na TV, quando eu me perguntava, Ayrton Senna, não,
quem me fez gostar de Fórmula 1 foi o Jacques Villeneuve. Então sempre acompanhei depois, vendo vídeos da década de 70, de 80. Aí que surgiu essa paixão pela Fórmula 1. Assim, o Ronnie Peterson é um dos que... Tinha o Jarrier também, né? Jean-Pierre Jarrier. Era uma época romântica. Da Fórmula 1. Agora, o treino 1, treino 2, treino 3. Nada contra a modernidade, não, mas antigamente era mais fácil entender a Fórmula 1, né? E agora o engenheiro acaba dirigindo mais que o piloto, pois né? Do box, comanda antigamente tudo. Quem conseguia ser o melhor que levava o carro no braço, né? Agora não, é tecnologia, não sei o que, radinho pra falar. Hoje ganha o melhor cientista, né? Aliás, tem uma história do Piquet, ele condenando aquelas épocas em que o Barrichello dava as vitórias ao Schumacher, dizendo que com ele tentaram fazer a mesma coisa na Williams. E ele simplesmente puxou o fio do rádio e desconectou. Quando disseram, você não cumpriu as ordens dele. Não estava funcionando. Arrebentou o fio do rádio. Agora, sensacional aquela declaração da Ivete Sangalo do Barrichello, né? Lembrou, não? Falou que o Barrichello tem a estrela no bumbum, né? Só aparece quando ele levanta. Ele senta, ele não aparece de jeito nenhum. Ele não ganha nada. Tá bom, um abraço para todos aí. Obrigado pelo convite. Até a próxima oportunidade, tá bom? As pessoas podem procurar você lá no Facebook para poder conversar. Isso, e principalmente no Twitter, né? No Twitter. Alves_CBN. Alves_CBN. Vou adicioná-lo, vou segui-lo lá. Tá bom. Todos os dias lá a gente coloca os destaques do CBN Madrugada. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima semana. E até o próximo sábado no Por Trás do Microfone especial Antena 1. Fiquem com Deus e até! Radiorevista.com.br